não poderia deixar de dizer numa oportunidade dessas que todos nós carregamos uma trajetória à luz dos nossos grandes líderes. Assim se faz a política. Houve um tempo em que se buscou a desconstituição do sujeito, né? Se buscou simplesmente dizer que cada sujeito não tinha sua importância e que exclusivamente era fundamental o sujeito coletivo. Nós partilhamos da posição que defende a coletividade, mas julgamos que o sujeito, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, é fundamental na trajetória de toda uma nação. Não se constrói uma nação exclusivamente com um movimento coletivo, sem que dentro deste surja aquela liderança capaz de conduzir o processo e que sintetiza um determinado momento histórico. E eu vou começar um pouquinho de trás para frente aí. Em 1989, todos nós vamos lembrar da grande eleição vivida no nosso Brasil, tá? Aqueles que são mais jovens, né? Aqueles que já viram mais, né? Que chegaram mais maduros em 89, certamente tem no seu coração esta eleição, né? E eu começo um pouco com essa história até para ficarmos mais à vontade. Eu era muito novo ainda, viu, o senador Paim, em 89. E foi o momento em que eu despertei para o mundo político. É um dado curioso isso, né? Tinha uma pequena trajetória na vida estudantil, né? Na militância estudantil, mas foi em 1989 que as preocupações cívicas, né, se tornaram mais presentes. E naquela oportunidade, nós tínhamos, e todos sabemos, a primeira eleição, né, direta após o regime militar instalado em 64. E naquela data de 1989, nós tínhamos que entender que quem se apresentava para a nação brasileira era, de um lado, por uma revista nacional de larga, havia o Monstro Brizola, né? Que era vir a se eleger, ou a hipótese de Luiz Inácio Lula da Silva vir a se eleger. De um lado tinha o Monstro Brizola, e de outro lado havia um conjunto de candidatos que representavam a continuidade da história brasileira recente. E aqui eu demarco esse momento para retroceder, exatamente para compreender o seguinte: em 1989, nós tivemos a primeira eleição presidencial e exclusiva. Foi eleição presidencial. Em 1982, nós tivemos as primeiras eleições para governadores pós-ditadura. 82. Tá? Então, percebam que só entre 82 e 1989 nós já temos aí 7 anos. Por que essa demora em se instalar a democracia? Por que demoramos tanto a ter a possibilidade de dar o primeiro voto para escolher o nosso presidente? Isso se origina do processo, primeiro, de instalação da ditadura militar e, segundo, do processo, né, de fazer uma abertura lenta, gradual e segura nas palavras do regime militar.